Boa tarde, pessoal. Hello. Good afternoon. Como que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? How are you? Espero que estejam bem. Bom, então hoje a gente vai dar início à última unidade, né? Que a gente vai falar sobre Going Places, é o nome da unidade. Going Places, né? Ir para lugares, né? E aqui a gente vai falar um pouco de o futuro em English, ok? A gente vai fazer um comparativo das duas formas que nós podemos se expressar no futuro em English, ok? Então, assim, não é um conteúdo muito difícil, a gente vai fazer aqui, e aí eu vou deixar um espaço para o final para vocês tirarem algumas dúvidas de outras coisas, né? E a gente encerra a aula, tá? Acredito que a gente não vai até as 4, a gente vai terminar um pouquinho antes hoje, porque o conteúdo não é muito grande, não, ok? Então, dando essa introdução, a gente já começa aqui com exemplos para a gente ver a questão do futuro em English, ok? Nós temos aqui, nós temos 3 frases, eu vou ler, como a gente sempre faz, né? Eu vou ler, aí vocês ouçam aí, repitam a questão da pronúncia, tá? E aí nós vamos ver o que cada frase significa ao longo da leitura, right? Ok? Let's go. Look at the sentence below. Look at the sentence below. I am going to Salvador this year. I am going to Salvador. Então, eu vou para Salvador neste ano, ok? I am not going to the party next Saturday. I am not going to the party Saturday. E 3. We're not going to be here tomorrow. Então, eu acho que, desculpe, não acabei traduzindo aqui a segunda. I am not going to the party. Eu não vou à festa, ok? Eu não vou na festa no próximo sábado, right? We are not going to be here tomorrow. Nós não estaremos aqui amanhã, ok? Então, essas são 3 exemplos de frases que a gente está falando sobre planejamentos futuros, right? Porque a gente vai ver um pouco agora a diferença entre essa forma de se expressar como going to, que é algo que nós vamos fazer futuramente, como planejamento, e também tem uma outra forma com will. Nós veremos agora. Só um minutinho. Aqui. Nós temos, então, o exemplo. Nós temos aqui o exemplo das frases que eu acabei de falar, né? Que I'm going to Salvador this year. I am not going to the party next Saturday. And we are not going to be here tomorrow, ok? Notem que essas frases que eu estou dando exemplo, elas são frases que eu estou falando de planos. I'm going, eu vou. I am not going, eu não vou, ok? And we are not going to be here tomorrow. Então, são expressões no futuro que a gente tem certeza que vai acontecer, ok? Nós temos certeza que, no sentido de que nós estamos planejando estávamos planejando antes da fala. Por exemplo, amanhã eu vou no supermercado. Tomorrow, I am going to the supermarket. Outros exemplos, amanhã a minha irmã vai visitar a minha mãe, sei lá, algo assim, né? Tomorrow, my sister is going to visit my mother, ok? Então, são planejamentos, coisas que nós já sabemos, right? Então, já no outro lado, vamos notar aqui no outro lado. Nós temos outras frases também sobre o futuro, right? Talking about the future. Também nós estamos falando planejamento, estamos falando no modo futuro, estamos falando de coisas
daqui para frente, right? Vejam a diferença. Notem aqui. A primeira, né, eu até coloquei o título como Future Plans and Predictions, ok? Porque predictions, what's the meaning of predictions? Predictions quer dizer previsões, ok? De prever, né? E future plans, planos futuros, right? Possible plans, uncertainty, né? Que são planos possíveis. Aí aqui, entre parênteses, está uncertainty. O que quer dizer esse uncertainty? Quer dizer incerteza, ok? Que são planos que não são certos, no sentido de que ou quando nós estamos falando, a gente decidiu na hora, ou a gente não tem certeza que aquilo irá acontecer. Não é, na verdade, um plano, né? Porque quando a gente planeja alguma coisa, normalmente a gente faz aquilo, né? A gente segue esse plano. Agora, quando a gente fala alguma coisa que não tem certeza, em English tem essa diferença, que é um pouco diferente do português, ok? Os futuros vão ser marcados por planos, coisas que nós iremos fazer de certeza, e não planos, né? Coisas que a gente não tem certeza que irá acontecer. Que aí nós usamos o will, ok? Usamos o will. I will probably go to Salvador. Desculpa que tá em letra minúscula. I will probably go to Salvador in December. O que eu quero dizer com isso? I will probably go quer dizer que eu provavelmente irei para Salvador em dezembro. O que isso expressa? Não temos certeza, ok? A gente não tem certeza de que vai acontecer isso. Então, nós usamos o will. I will probably go, ok? In December. Olha a diferença. I am going to Salvador. I will probably go to Salvador in December. I'm not sure. Eu não tenho certeza. Ok? Consegue notar a diferença? Vamos lá para o próximo exemplo. A segunda frase, né, que eu botei aqui, I don't know, né, que eu não sei, I don't know. But I think, right? I will not go to the party next Saturday. Notem a diferença. Vou repetir o exemplo aqui, esse aqui, né? Vou repetir isso aqui pra gente. I am not going to the party next Saturday. Ó, it's decided. Tá decidido. Finish. Agora aqui, I don't know. I think I will not go to the party next Saturday. Então, quer dizer que a pessoa não tem certeza se vai, pode ser que vá, pode ser que não vá, ok? Mas aí ela não coloca que não é um planejamento dela, ela não tá pensando nisso, ou não planejou ir ou não ir, ok? Então, aqui tem a incerteza, right? Próxima frase. Maybe we will not be here tomorrow. Maybe. I am not sure. De novo, again, não tenho certeza, ok? We are not going to be here tomorrow. Então, certeza, nós não vamos estar aqui e acabou. É um planejamento nosso, over, finished. Aqui não. Maybe we will not be here tomorrow. Pode ser que a gente esteja, né? A gente não tá planejando, não tá pensando nisso. Então, no momento da fala, eu tô falando para vocês, maybe we won't, também pode ser, né? We will not, pode ser won't, assim, ó. A gente pode usar a contração dessa forma, que é igual ao will not, ok? We won't be here tomorrow, ok? Então, notem que ambas as frases, as expressões, as formas aqui, né? Elas servem para nos dizer o futuro. Só que a diferença e quando que nós usamos cada uma vai depender se estamos falando de planejamentos ou não, ou incertezas, né? Então, é essa a diferença entre um e outro. Ok, gente? Questions? Vocês entenderam? Tudo bem? Vamos lá, então. Vamos para a próxima. Ok. Ninguém manifestou, então eu imagino que está todo mundo entendendo aqui, né? Vamos lá para a próxima. Aí aqui, pessoal, então vamos aumentar um pouquinho para a gente dar uma olhada aqui. Nós temos as duas formas, o going to e o versus will, ok? A gente começa com going to,
porque ele tem uma forma muito parecida com o present continuous, que a gente aprende, né? Ando, indo, eu estou estudando, ela está brincando, nós estamos lendo, nós estamos tendo aula. É, o que modifica, na verdade, aqui seria o going, o gerúndio do going para expressar futuro. Então, como é que é a formulazinha, né? Como é que a gente faz? O verbo to be, que fica, então, conjugado, né? Por exemplo, I am ou I am, ok? Going to. You, he, we and they are, né? You are going to. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. We are going to, ok? We are going to e they are going to, ok? Esse esse RE, né, tá contraído, mas pode ser are, né? Ou your, we're and their, como tá aqui, né? Com essa apóstrofe RE, right? Tem que ter essa conjugação, porque quando a gente está falando, né, por exemplo, em português nós falamos eu vou, ela vai, né? Nós vamos fazer alguma coisa, né? Eu gosto de traduzir para esse tempo, né? O futuro próximo, digamos assim, que ele dá essa ideia nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Então, é um pouco parecido com essa estrutura aqui, claro que apesar de estar no gerúndio, mas a gente pode traduzir mais próximo para essa expressão, né? Para esse futuro próximo. Eu vou trabalhar, ela vai estudar, nós vamos brincar, eles vão viajar semana que vem, ok? Eu acho que combina mais para esse tempo aqui, certo? Então, esse é o going to. Aí nós temos o para he, she, it, né? Que é ele, ela e isso, depende, né? Por exemplo, quando é que eu uso it, né? A gente sempre precisa de sujeito nas frases em inglês. Então, por exemplo, já que dá para usar esse tempo para previsões, né? Para pensar em alguma coisa que, isso vai acontecer, a gente pode, por exemplo, falar assim, olhar para o céu, tá com o tempo nublado, e a gente prevê que vai chover, né? Geralmente nuvens escuras mostram pra gente que vai chover. Então a gente pode olhar, it's going to rain, né? Então a gente falaria assim. Até vou botar no chat para vocês aqui. It's going to rain. It's going to rain, ok? Então, essa é a possibilidade. Então, a gente usa o verbo to be, o going to, e aí depois vai vir o verbo que a gente quer colocar nesse futuro, né? Por exemplo, eu vou trabalhar amanhã. I am going to work tomorrow, né? I am going to work. Sei lá, nós vamos estudar inglês nesse final de semana. We are going to study English this weekend, né? Que é o final de semana, right? Por exemplo, elas não vão brincar na rua agora, né? Não vão brincar na rua mais tarde, sei lá. They are not going to play outside this evening, né? Nessa noite, sei lá. Ok? E assim por diante, right? A gente sempre vai, depois do going to, a gente vai colocar o verbo que a gente tem interesse em expressar no futuro. Eu dei vários exemplos aqui, claro que a gente vai ver mais, a gente vai fazer exercícios, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, ok? Vamos ver aqui. Right. Aí nós temos a forma de pergunta, como eu falei, afirmações, né? Nós vamos brincar amanhã, nós vamos viajar no final de semana, nós não vamos viajar esse final de semana, então we are not going, a gente usa not, né? E nós temos também a forma, aqui é o not, né? Na forma negativa, e nós temos aqui a forma pergunta, que lembrando que em inglês a gente sempre tem essa característica de ter que ter um auxiliar quando a gente vai fazer uma pergunta, right? Então, aqui no caso, já que o auxiliar é o verbo to be, a gente só inverte ele. Por exemplo, eu pergunto assim para vocês, o que vocês vão fazer amanhã, né? Então, ficaria assim, what are you going to do tomorrow? Aqui.
What are you going to do tomorrow? Ok? Então, essa é uma forma de pergunta. Pode ver que o are, ele vai antes, right? Que mais? Aí nós temos aqui a pergunta, por exemplo, usando o he ou she, né? Is she going to the party? Né? Ele vai para a festa? A gente inverte aqui o verbo to be. Alright? Ok? E aí nós temos as respostas curtas, né? Que a gente chama short answers, que, por exemplo, se pergunta para mim assim, você vai trabalhar amanhã, né? Are you going to work tomorrow? Aí eu posso falar, yes, I am, or no, I'm not, né? Depende, claro, do que você está perguntando. Por exemplo, se está perguntando dela, ele, enfim. Is she going to work tomorrow? Yes, she is. No, she isn't. Ok? E aqui seria, então, as possibilidades de conjugação com going to. Agora, inclusive, pode ver que até é mais fácil e não tem diferença. O que difere do going to para o will é que nós temos essa forma do will, vou botar aqui no chat. Essa forma do will, né? O que acontece aqui? O will, diferente do going to, ele é, né, tem o seu próprio, ele é o seu próprio auxiliar. E o que acontece? Ele é igual para toda a coisa boa que ele é igual para todas as pessoas. Então, quando eu digo assim, por exemplo, talvez eu vá para a festa amanhã, então eu digo, maybe I'll go, né? Aqui tá contraído, mas pode ser I will, né? Maybe I'll go tomorrow to the party. E fica igual também quando a gente fala he, she, it e assim por diante. É o que difere do going to. Ok, gente? Então é mais simples, né? Então ficaria assim, pode ver que tá tudo igual, né, para as pessoas aqui. A gente fala assim, talvez ela vá para a festa amanhã, né? Eu tô falando exemplo de festa o tempo todo, então, talvez ela vá para a festa amanhã. Então, como é que a gente pode dizer? Maybe she will go. Notem. Então, will é só will plus um verbo que você quer colocar nesse tempo. Então, assim, maybe I will study tomorrow, maybe she will study, we will study, and they will study. Viu? Então, assim, é igual para todas as pessoas. Não tem mistério. E com negação, né? Eu quero falar assim, talvez ela não vá estudar amanhã, né? Maybe she will not, ou she won't study tomorrow, né? Vamos botar aqui os exemplos que tem aqui, né? I will be late, né? Que eu vou me atrasar, por exemplo. Eu não vou me atrasar. I won't be late. Ok? Então, lembrando, estamos falando do will, que é um outro tempo de que ele dá essa incerteza no futuro, ok? E ele tem somente essa forma, will e o verbo para todas as pessoas, right? Aí notem aqui que para perguntas, já que ele é o seu auxiliar, ele vai inverter. Eu pergunto, sei lá, will you be late? Né? Você vai se atrasar? Will she be late? Will they be late? Né? Yes, he will. No, he won't. Isso aqui é a short answer para a pergunta do will. Right? Ok, gente, vocês têm mais alguma dúvida aqui do will, as conjugações do will e do going to? Vou botar um pouquinho maior aqui, que aí aparece tudo, né? Aqui em cima, então, seria a conjugação do going, e aqui seria a conjugação do will. Alguma pergunta? Podem colocar no chat, por favor. Ok, ótimo. Agora, com os exercícios, vai ficar... a gente vai conseguir visualizar melhor, né? Vamos lá. Deixa eu só diminuir aqui. Então, aqui a ideia é para a gente completar esse diálogo, ok? Usando will ou o going to. A gente vai olhar frase por frase e a gente vai ver, assim, o que vai nos dizer quando usar will ou going to vai depender da frase, vai depender do contexto inteiro da frase. Então, a gente tem que ver se é uma informação que está dando certeza
ou que é um plano, né? Ou é um plano, ou é uma coisa que a pessoa não tem certeza. Até eu te colocar aqui, deixa eu voltar para dar exemplos. Notem que quando a gente usa will, não é, não é regra, então, às vezes as pessoas não dizem essas palavras, mas normalmente a gente usa essas palavrinhas que causam incerteza, né? Probably, think, I think, né? O think aqui no caso não é nem no sentido de pensar, mas pode ser de achar, né? Eu acho que vai acontecer isso, né? Então eu acho que vou, eu acho que eu não vou, né? E também tem o maybe. Então essas palavras aqui, quando está aí no longo da frase, nos ajuda a gente ver assim, né? Caso vocês vejam essas frases e tal, nos ajudam a ver se estamos falando numa situação que é certeza, planos, ou se é incertos, ok? Vamos ver aqui então as frases. Vamos lá. Também tá aqui. Ok. Vou começar a ler, lembrando que vocês aí repitam consigo mesmos, né, para praticar a pronúncia, e vamos ver o que elas significam, right? Let's go. Have you made any vacation plans? Né? Você já fez, né? Você fez algum planejamento para as férias, né? Você fez any vacation plans? Nenhum planos para as férias? Você não fez, perdão. Você já fez alguns planos para as férias? Você já fez planos para as férias? É isso, né? Well, I've decided on one thing. Well, né? Bem, eu decidi uma coisa, pelo menos, né? Eu decidi uma coisa. Eu decidi. Então, I go camping. E aí, gente, o que a gente coloca aqui? I am going ou I will go camping? O que vocês acham? Uhum. Ok. E aí, ok, Rodrigo, tá correto. Mas aí a gente tem que conjugar, né? Como é que ficaria então nessa frase aqui inteira, então? Tá correto going to, porque I've decided one thing. Eu decidi uma coisa, né? Eu decidi isso, eu vou fazer isso. É um plano, right? O Rodrigo aqui tá correto. Exatamente, Rodrigo. I am going to, ok? Deixa eu colocar aqui. Então ficaria assim: I'm ou I am, tá? Going to go camping. Yes, exatamente, Andresa. That's right. That's it. Ok. Next. That's great. For how long? Né? Ai, é ótimo. Por quanto tempo? Por quanto tempo? E aí? That's great. Nossa, que ótimo, maravilha. For how long? Por quanto tempo? Aí ele vai falar I, blá blá blá, be away for a week. Be away é no sentido, né? Vou ficar longe, eu vou ficar longe por uma semana. E aí, gente? O going to ou will aqui? O que vocês acham? Vamos ver o porquê. E aí, na letra B, o que vocês acham que vai ali? Também. Então, I am going to be away for a week. Por quê, né? Por que que é I am going? Porque está relacionado ao nosso planejamento, né? Se a pessoa decidiu que vai viajar, I'm going to go camping, que vai acampar, right? Ela também vai nos dizer, ok, I'm going to be away for a week. I only have 5 days of vacation. Isso, Rodrigo, exatamente, porque o que nos ajuda a completar ali, né, essa ideia de que a pessoa. É porque ele sabe, né? Ele não tem como ser mais que 5 dias, porque ele só tem 5 dias de férias, right? Então, nos ajuda a saber que ele planejou isso, right? I am going to be away for a week. I only have 5 days of vacation. Very good, Rodrigo. That's it. A. So, when
are you leaving? Quando é que você vai ir, né? Quando é que você vai embora, no sentido de sair, né? Quando é que você vai embora, né? Aí o B. I am not sure. I probably leave around the end of May. Ou, né? Aí vocês que decidem. O que vocês acham que funciona aqui? Vamos ver tudo, né? I, blá blá blá. Probably, ó, provavelmente, live around the end of May. Então, eu provavelmente vou embora, né? Leave, no sentido de deixar, de sair, por volta do final de maio. E aí? Yes, I will probably leave. Vamos ver aqui. I will probably leave, né? Eu provavelmente, porque o probably fica entre o will e o leave, né? Mas eu poderia dizer assim, I'm not sure. I will leave around the end of May. Tava correto também, ok? Tudo bem, gente? Yes? Ok. And next, and where, blá, 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 you, blá, 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 go. Ok? O que vocês acham que funciona aqui? O que vocês acham? Que a pessoa está perguntando aqui, né? Na letra A. Yes, yes. Exatamente, Rodrigo. Por que que funciona Where are you going to? Até fica uma dica. Quando a gente, por mais que a pessoa vá nos responder que é um planejamento ou não, no sentido que ela não sabe se vai dar incerteza, normalmente quando a gente pergunta para alguém em inglês sobre o planejamento, normalmente vai com going to, mesmo que a resposta seja will, né, que a pessoa não tem certeza, mas as perguntas normalmente sempre vão usar quando a gente fala sobre futuro, né? What are you going to do next year? Né? A pessoa até pode dizer que não tem certeza, que não sabe, mas normalmente perguntamos com going to, então tá correto, right? Deixa eu botar aqui. And where are you going to go? Where are you going to go? Né? Where are you going to go? Tá correto, então. Yes, very good. B. I haven't thought about it yet. Então, I haven't thought about that yet. Quer dizer, então, que eu ainda não pensei sobre isso, né? O yet é ainda. Então, eu não pensei sobre isso ainda, right? I haven't thought about it yet. Então, quer dizer que a pessoa não pensou, ela não planejou sobre isso ainda. I guess significa também eu acho, né? Assim como I think, o guess também eu acho. Eu acho que eu, né? Aí vai aqui a palavra, go to one of the national parks. Então, eu não pensei sobre isso ainda. Eu acho que eu vou para algum parque nacional, right? Então, going to or will? O que vocês acham? Vamos lá. Antônio falou will, right? Will. Exatamente. Por quê? Porque a pessoa não pensou sobre isso antes, ou seja, ela não fez nenhum planejamento sobre isso antes, né? Então ela acha que ela vai para algum parque nacional. Então, will, né? Will. Very good, Antônio. So,
That sounds like fun, né? That sounds like fun quer dizer assim, isso parece, isso soa ser bem legal, parece que vai ser legal. Ok, né? E yeah, maybe I go hiking and do some fishing. Então, talvez eu vá, né? Claro que aí depende do que vai com o will ou going to, né? Talvez eu vá. Go hiking quer dizer ir fazer trilha, né? Talvez eu vou fazer alguma trilha e vou do some fishing aqui, vou pescar, né? Do some fishing no sentido assim, vou pescar um pouco, né? Nesse sentido assim. E aí, o que vocês acham? Will or going to? Will, porque maybe, né? No sentido que a pessoa não tem certeza. Ela não está certa disso, right? Ok. Very good. Will. Uhum. E aqui? É uma pergunta, né? É uma pergunta, então a gente tem que transformar uma frase na pergunta. Tem que ter a conjugação, né? Tem que ter a frase completa. Então, como é que ficaria aqui? Blá, 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 you, blá, 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 rent a camper. Então, aqui, rent a camper, que é alugar um camper, seria, então, como é que o nome fugiu? Desculpa, gente. Alugar uma tenda, né? Como é que é em português? Me fugiu, mas é um lugar para ficar, né? A camper. I am not sure. Yes. Are you going to rent a camper? Vamos lá. Correto. Are you going to rent a camper? Yes. I am not sure. Actually, I probably. E aí? O que vocês acham ali no probably? E aí? Uhum. Vamos lá. O Rodrigo falou pra gente, will, porque, de novo, provavelmente eu irei alugar, né? Provavelmente, I'll probably, tá, ok. Eu que errei aqui, tá, gente? Por que que eu errei? Na verdade, é will not, faltou só o will not, né? Or won't, tá? Por que que é will, por que que é negação? Porque tá falando aqui que é it's too expensive. Então, provavelmente a pessoa não vai alugar, né? I probably won't rent a camper or will not rent a camper. It's too expensive. É muito caro, tá? Então, vocês me desculpem aqui, essa B é will not, tá? Faltou só o will, faltou not. Ou a gente poderia ter colocado I won't. Assim, ok? E a próxima? Blá, 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 you, blá, 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 go with anyone, né? A pergunta é, você vai com alguém? E aí, você vai com alguém? E aí, como é que seria essa pergunta? Are you going to go with anyone? Então, você vai com alguém? Are you going to go with anyone? No, I need some time alone. Não, eu preciso de algum tempo sozinho, ok? I, blá blá blá, travel by myself. Deixa eu só botar aqui o próximo. Então ficaria assim, como o Antônio falou pra gente. Are you going to go? Are you going to go with anyone? No, I need some time alone. E o próximo? Aí a pessoa tá falando aqui, eu vou viajar sozinho. Ela tá dando certeza? Não tá dando certeza essa pessoa? O que vocês acham, de acordo com o contexto aqui? É, é o going to or will? O que vocês acham?
Uhum. I'm going to, né? I'm going to porque ele já decidiu que ele vai sozinho porque ele precisa que ele vai viajar sozinho porque ele acabou de dizer que ele precisa de um tempo sozinho, né? Então ele tá falando, ó, não, eu vou viajar sozinho. I'm going to travel by myself, right? Ok? Então deixa eu aumentar aqui. Aqui são as respostas dessa atividade que tá lá no, que tá lá no, como é que é o nome da nosso material, né? Na nossa apostila ali, tá no nosso materialzinho, right? Então, basicamente, pessoal, o que vocês precisam saber, então, deixa eu só voltar aqui, claro que esse aqui é exemplos, né? O que vocês precisam saber, então, é essa diferença, isso é bem importante, tá? Eu vou colocar esses slides lá no SIGA para vocês, mas também esses exemplos estão sendo explicados, acho que tem outros no material, né? Quem já leu já viu aqui que tem essas diferenças, right? Tem essas duas diferenças. E aqueles exercícios ali, então, a gente já tem a resposta, né? Eu vou colocar lá para vocês fazerem e verem as respostas, ok? Então, basicamente, vocês têm que distinguir essa diferença do future, se é um planejamento ou se não é. Se é, a gente usa o going to, e aí, claro, que tem as suas conjugações, como tá aqui, né? Vocês têm que diferenciar que para I, you, he, she, it, né? Tem as diferenças, né? Tem essas diferenças. E you will, que é utilizado para momentos que não temos certeza, quando a gente usa will, a gente fala assim, maybe I will visit my sister tomorrow, né? Mas, e que, no caso diferente do going to, a sua conjugação, ela é igual para todas, ok? I will go, she will go, we will go, they will go, ok? Então, não tem muito mistério aqui, não, right? Então é basicamente isso, gente. Alguém tem alguma pergunta sobre o going to versus will? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Sobre o want, Antônio. Want, na verdade, o want, ele é equivalente a will not, né? Ele é só uma forma contraída do will not. Eles são a mesma coisa, igualzinho. Assim como eu posso dizer, por exemplo, eu vou dizer, talvez eu não vá na festa amanhã. I will not go to the party tomorrow. Tô falando muita festa, né? Mas não tem festa nenhuma. A gente tem que ficar em casa. I will not go to the party, right? É a mesma coisa eu falar I won't go to the party, ok? É a mesma coisa. A diferença é que tá o will not, quando ele se contrai, fica contraído. Essa contração, geralmente, quando a gente fala em inglês, né? É que nem em português, quando eu digo, por exemplo, eu estava lá ontem, a gente não fala eu estava, a gente fala tava, né? A gente usa tal, tô. É essa mesma coisa, essa contração que existe na oralidade. Em inglês, a contração do will not é won't, ok? E a contração em frases positivas, quando a gente fala I will go, é essa forma, I'll go, I'll go. É para, enfim, para a informação ir mais rápida, né? A mesma coisa que eu falar, eu tô aqui, né? Em vez de dizer eu estou aqui. Então, I'll go, né? No sentido da contração, não significado. Significado, I'll go quer dizer que eu vou, né? Não tem nada a ver com tô, tá. Só tô dando exemplo que assim como em inglês, a gente também corta a palavra, assim como em português, em inglês a gente corta palavras para que faz parte da oralidade, ok? Tudo bem? Yes. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, a gente tem tempo aqui para a gente tirar. Esse momento é para isso.
Mais alguma pergunta, não só desse aqui, mas tem alguma outra pergunta com relação o que a gente já viu antes, das matérias, ou alguma outra coisa? Não, gente? Ok. Então, assim, pessoal, essa semana eu vou deixar com os tutores um vídeo bem curtinho para explicar para vocês sobre a prova, né, que vai ser feita, dessa vez vai ser diferente, ela vai ser feita no Google Formulários, tá? Os tutores já estão sabendo de como proceder com a prova, tá? Ela vai estar disponível a partir do calendário ali que é disponível para vocês, né? Mas eu vou deixar um videozinho curtinho para vocês entenderem como fazer a prova pelo Google Formulários. Não tem mistério, ela é muito fácil, tá? Ela é bem fácil de fazer, é só vocês clicarem no link e começar a prova. Mas eu vou deixar fazer esse pequeno vídeo, essa pequena explicação também para vocês e colocar lá no Siga, tá bom? Lembrando que a avaliação, então, é a avaliação de todo o conteúdo, as unidades um, 2 e 3, né? Então, vocês, enfim, vejam os vídeos das aulas, né? E leiam o material. E qualquer coisa, entre em contato com tutores de vocês, tá bom? Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu estou aqui disponível, enfim. Mas se vocês não têm mais alguma pergunta, a gente vai encerrar por aqui. Ok, então, sim, ele é bem mais tranquilo, né, Rodrigo? Bem mais fácil. Como eu falei para vocês, a gente, né, que esse conteúdo é um pouco mais fácil, né? Ele é bem tranquilo de se entender. Apesar de que a gente não tem esses dois tempos separados conforme, é, conforme a mesma ideia, o mesmo raciocínio de inglês e português, né? Porque em português a gente não tem essas separações do futuro dessa forma, mas é um pouco mais fácil de entender, né? Então, ok, gente. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui, ok?